Bom, vamos discutir agora um pouquinho a queda do câmbio, né, frente à moeda brasileira e também os motivos desse ganho de força da moeda brasileira, né? Os impactos do conflito, porque estão impactando diretamente, né, na economia aqui do Brasil. Eu queria entender um pouquinho isso do seu ponto de vista, até porque a gente tem visto, por exemplo, aqui o dólar hoje está subindo 0,75%, a moeda americana agora aqui está cotada a 4,78, é o terceiro dia consecutivo de alta para o dólar, só que o dólar vinha aí numa decrescente, né, vinha numa desvalorização, inclusive quando estourou realmente aí essa guerra, a gente, né, viu esse movimento aí de desvalorização, né, do dólar frente ao real, continuar mesmo com essa guerra, né? Então, como que você vê aí esse impacto diretamente da economia, do conflito, né, impactando diretamente na economia do Brasil? Veja, realmente, como você disse, faz 3 dias que o real parou de se valorizar e voltou a desvalorizar, muito pouco, mas voltou. Mas isso se deve ao fato de que houve um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Pequeno, mas houve. Então, quando a taxa de juros sobe nos Estados Unidos, muitos investidores internacionais preferem ir para lá. Em vez de trazer o dinheiro para o Brasil, olham para os Estados Unidos e falam: puxa, a taxa lá está subindo, acho que vai subir mais ainda, vamos então aplicar lá. É por isso que houve essa desvalorização. Muita gente procurou aplicar então nos Estados Unidos nesses últimos dias, o dólar se fortaleceu, quando o dólar se fortalece, o real enfraquece, é sempre assim. O real se fortalece quando o dólar enfraquece e vice-versa. Então, neste momento, o dólar voltou a ficar um pouco mais forte. Mas eu acho que este movimento é um movimento temporário e, no médio prazo, a tendência de queda na taxa de conversão vai continuar. Eu não diria que nós vamos chegar a 4, como éramos, a taxa de conversão real para dólar era 4 em 2018, 2019, mas deveremos continuar caindo, talvez a 4,5 ou alguma coisa a mais, porque o real a 4,7 ainda um preço do real que torna os produtos aqui no Brasil ainda relativamente fáceis de serem exportados portanto, nós não podemos ter uma variação muito grande nisso, porque, por exemplo, se o real cair para 4, vai ficar muito difícil para a gente exportar os nossos produtos, mas ficará fácil para importar produtos lá de fora. E isso é uma coisa que, neste momento, é relativamente conveniente. O Brasil, infelizmente, precisa importar produtos industriais neste momento portanto, precisamos de um real forte. O Banco Central provavelmente vai se mexer nesse sentido. Veja, isso não é uma notícia muito boa, na minha opinião, porque o que acontece? Nós perdemos a nossa capacidade industrial em diversos setores. Veja, a gente já foi o sexto maior país industrial do mundo. Em 1988, 89, o Brasil fabricava tudo, era a sexta maior produção industrial do mundo. Os produtos tinham problemas? Tinham, mas a gente era um grande produtor industrial. Hoje, nós não estamos nem entre os 20 maiores produtores industriais do mundo, infelizmente. Temos que importar muita coisa. Importamos televisores, celulares, computadores, até bicicleta, remédios, vacinas, tudo quase é importado. Infelizmente, se você tem que importar tudo, é bom que você tenha uma moeda forte. Então, é bom que o real se fortaleça mais ainda, precisamos disso. O Banco Central tem mecanismos para fazer com que isso aconteça. O Banco Central é muito hábil na gestão do valor da nossa moeda. Ele sabe quando ele precisa desaguar dólar no mercado e quando ele precisa enxugar dólar do mercado. Neste momento,
se continuar o enfraquecimento do real, como nesses últimos 3 dias, tenha certeza de que o Banco Central vai tomar medidas para colocar mais dólar no mercado. O Banco Central o Brasil tem reservas muito grandes e o próprio Banco Central tem entesourado aqui uma quantidade suficiente de dólar. Neste momento, então, é importante fortalecer o real. O Banco Central sabe disso e deverá agir neste sentido, não permitindo de maneira nenhuma que continue havendo uma desvalorização, como acontecia até há poucos meses atrás, quando então o valor chegou a 5,7, 5,8, e onde a gente não conseguia importar. A gente não conseguia, a importação estava muito cara, e essa importação cara gerava inflação aqui dentro. Porque como a gente importa muita coisa, esses produtos importados, eles acabam encarecendo o custo de vida de todo mundo. E isso não é bom, isso aumenta a inflação. Então, para que se segure a inflação, neste momento, é importante fortalecer o real. O Banco Central sabe muito bem disso e provavelmente vai caminhar nesse sentido. Quer dizer, eu acredito que tivemos aí um movimento temporário, mas que não deve perdurar. Nós rapidamente vamos voltar a uma situação de fortalecimento do real, que talvez chegue então a 4,5, por aí, alguma coisa em torno disso. Maravilha,